Olá, bem-vindos a mais um podcast Conversas na Adega. Para quem gosta do canal, peço para subscreverem, deixarem comentários e partilharem. O meu convidado de hoje é uma pessoa sebejamente conhecida em Ruda dos Vinhos. Não nasceu cá, mas é das pessoas, se calhar, que já teve mais evidência em Ruda. É o Sr. Carlos Lourenço, que é o provedor da Santa Casa da Misericórdia hoje em dia. Sr. Carlos, obrigado por ter vindo e por ter perdido este bocadinho do seu tempo comigo. Eu gostava que começasse pelo princípio. A sua infância foi em Arruda, sei que você veio para a Arruda com 9 anos e vá-me contando a partir daí. Andou na escola ainda em Arruda, certo? Exato. Depois foi para Vila Franca. Claro. Bem, muito boa noite, muito obrigado. Eu fico entusiasmado com tudo isto porque, como há bocado falávamos ainda em off, que me fazia-me lembrar os tempos em que nós tínhamos uma rádio pirata, não é? Com o Marinho, o Xavier, o Mário Tavares, infelizmente não está entre nós e alguns, e portanto vocês foi... foram os pioneiros da rádio em Arruda dos Vinhos. Da rádio, é evidente nisso e faz-me lembrar isso e saúde, portanto tudo isto que se possa divulgar, de fazermos, já agora diga-me onde é que começaram a fazer a rádio. No antigo Matador, antigo Matador, que era por trás da Praça de Touros, hoje que é ali em frente ao quartel dos bombeiros. Bem, mas isto foi só uma parte de uma saudação muito especial e dizer que eu vim para a Ruda aos 9 anos, fui para a antiga 4ª classe, depois daí fui para Vila Franca, infelizmente na Arruda ainda não havia outro ensino e enfim fiz o meu percurso aí aos 17 anos. Havia intervalos porque trabalhei aqui na adega durante as férias. Trabalhei no Sr. Isaías também, há uma parte, trabalhei, mas era esporádico. Sim, era para nós férias, ganharmos algum dinheiro, porque, enfim, os meus pais também não... Ganhavam alguma experiência também. Exato, e ganhar alguma experiência, e portanto trabalhei na antiga DCP, na parte do armazém. Nas férias também, durante coisa, ia para o Algarve, para o Hotel Algarve, na Praia da Rocha, como eu tinha era lá cozinheiro, ia para lá. Portanto, eu fiz o percurso, depois disto andei a estar à noite, ainda fui para a faculdade, só andei lá há pouco tempo, faltam-me umas cadeiras para acabar, mas não consegui. E não pensei em acabar ainda? Já pensei em inscrevi-me e são episódios engraçados. Inscrevi-me em Vila Franca, e isto ainda era Presidente da Câmara, e quando lá estava, conhecia os professores todos, conhecia aquilo tudo, e há um trabalho que é para fazer. E olha, e era engraçado porque era sobre uma adega cooperativa, sobre o cooperativismo e tal, de um trabalho. E eu fiz um trabalho, estava perfeitamente à vontade para isso, e diz-me o professor, eu não posso aceitar isto, pá, porque isto é quase uma tese de mestrado, pá, e depois ligam isto a Presidente de Câmara, e disse, professor, ok, obrigado. E vim-me embora, nunca mais lá fui. Ou seja, portanto, são estas coisas e não tive necessidade, felizmente, disso. Mas, pronto, foi isso. Depois comecei a trabalhar no dia 2 de fevereiro na Autocentral, onde é a conservatória hoje. Sim. E ali no escritório, nas peças, e já vendia e aquilo tudo. E tinha uma oficina em frente à casa onde eu morava, na Rua 5 de Outubro. Exatamente, mesmo ali assim. Era bem na Rua da Palma. Na Rua da Palma. Na antiga Rua da Palma. Na Rua da Palma. Depois dali fui para a Agrocar, portanto o Carlos Cardoso foi-me buscar para a Agrocar, uma das maiores empresas na altura que havia ali, com grandes problemas e isso tudo, que o Borges também participou na Agrocar. Participou ali. Pronto, aquilo entretanto não deu por diversas coisas na altura, e depois montei o meu escritório, portanto, de contabilidade, sou técnico oficial de contas, e montei, e foi a minha vida até entrar para a Câmara. Exatamente. E portanto, no dia que entrei para a Câmara... Em termos de associativismo, também começou cedo, não foi? Olha, comecei quando ainda foi antes, aos 16 anos, na Comissão de Festas. Sim, que não era a Câmara ainda que organizava a festa. Era sempre uma Comissão de Festas. Tinham que ir pedir porta a porta e tudo, não é? Nos casais todos. Exatamente. E assim pediam para a Carmesse, pediam dinheiro para a festa e depois tinham que organizar a festa toda. Era organizar a festa. Belos tempos, era com o Gaspar. O Gaspar era um tipo
pronto, era daqueles chamados castiços, não é? Sim. Daqui, mas Dentro um conhecimento, do seu uma honestidade. feitio era uma pessoa muito boa. O mau feitio era uma pessoa muito boa. Exatamente. E comecei aos 16 anos, tive 2 anos na comissão de festas e depois surge, em 75, surge eleições para o clube, e onde os jovens e alguns queríamos fazer mais coisas porque na Ruda não havia nada, e à última da hora apresentamos uma lista, acho que já houve se calhar outra lista, 2 listas, não sei se já houve, não, mas aquela foram 2, portanto eram os antigos, aqueles que vinham já antes do 25 de Abril, e os novos, os jovens e tal. Eu tinha 18 anos, o Rosa Mendes, por acaso, estava na outra lista, o João Laureano, o relojoeiro, também estava na outra lista, mas nós fomos convidar para vir para esta, e encabeçou o Rosa Mendes veio para isso, e eu vou logo para tesoureiro, não é? Portanto, era o que estava já na parte do chamado escritório, da contabilidade, e vou. E ganhamos as eleições. Sim. Ganhamos as eleições, com o antigo saudoso também o Carlos Marraça, com o António Lucas, enfim, tínhamos aqui um misto, e o Xixi, o António era Pedro... completamente diferente na altura, enfim, havia cinema, havia bares, sim, pois, havia cinema normalmente ao fim de semana e à quinta-feira. Não, mas não sei se começou convosco, mas já havia. Esse ano, não, o cinema já havia. O Sim, cinema, mas vocês deram continuidade a isso, uma expansão muito grande, e implementamos quase todas as modalidades. Sim, eu lembro. Portanto, com grande sucesso no ping-pong, com campeões nacionais. Mesas, sim. Chegou a haver luta greco-romana também, acho que foi também, com vocês. Também, sim. que era e no futebol, Manel. Sim, fez uma aposta também. O campo era 1/3 daquilo que havia ali. Exatamente, com não tinha luz. E árvores, e fizemos logo a primeira intervenção. Com a vontade de algumas pessoas, que o meu pai também me lembro de ter participado nisso, fez a instalação e pôs-se luz no campo de futebol, que nem sequer luz tinha, não é? Não se podia treinar à noite. Não, eu estou a dizer no isso campo eram uns em projetorzinhos aí, mas isso já foi depois. Da primeira intervenção ainda não havia. Os balneários eram na outra ponta. Sim, eram do lado do rio. Do lado do rio. E portanto, depois nós, primeiros 2 anos, salvo erro, ainda utilizávamos aqueles balneários. Fizemos isso em tempo recorde. Fizemos isso em tempo recorde. O campo de futebol foi o António Luís com as caminhonetes que transportava, foram o Paes Cabral, onde hoje é a Santa Casa. Sim, era a quinta do Sr. Paes Cabral, exatamente. Era das autoestradas de Abrisa e tal, que meteu os niveladoras e não sei o quê. E tinha uma fábrica também de desautorizantes, sabonetes, coisas assim. E portanto conseguimos fazer isso. As balizas foram com tubos que nós arranjamos, e soldados por nós, daqueles que eram soldadores, e mais não sei o quê. Toda aquela vedação que havia em tempo foram desviados aqui daqueles prédios por trás do chafariz, que estava ali em construção. Nós de noite andávamos a agarrar e íamos lá pôr aquilo. O que é certo é que logo nesse ano começamos com o futebol, com uma grande ajuda na altura do saudoso professor José Lourenço, que era o treinador, e portanto nós começamos, e depois desde aí, depois deixei a direção naquele mandato, mas fiquei sempre no futebol mais 13 anos. Eu lembro-me de você estar ligado ao futebol com o saudoso também José da Cruz, que chegaram a ter uma equipa já com um nível bastante aceitável. Sim, subimos divisão, o Rato. Sim. Variedíssimos. Era gente com boa vontade. Ali com o Tangerina. Exatamente. Enfim, e começamos com o futebol e fizemos depois as minhas passagens em termos associativos. Foi desde sempre nos bombeiros, nunca na direção, Conselho Fiscal, Assembleias. Foi nos ranchos, ainda hoje sou presidente da Assembleia dos ranchos. Enfim, foram, e na Santa Casa, que entrou para a Santa Casa já há muitos anos, mas já lá estou há 20 e tal como provedor. E depois é assim, abre o seu escritório de contabilidade e penso que depois concorre lá, convence a concorrer a Presidente da Câmara, e acho que é a única vez em que a Câmara de Arruda muda de PS para PSD, certo? Sim, já tinha mudado a junta de freguesia.
Sim. com o Rosa Mendes, mas em termos de Câmara foi a única vez. Foi a única vez. E como é que foi a 16 experiência de ser presidente da Câmara? Sei que você é assim, em termos de trabalho, o boom da Arruda dá-se consigo. É quando vem o autoestrada para aqui também. Sim, também foi uma Há uma história. quantidade de obras que foram feitas consigo, desde dos tanques de aprendizagem municipais, terminal da rodoviária, centro de saúde, requalificação do mercado, etc. O que quer dizer que você é das pessoas que eu conheço que deu mais desenvolvimento à Arruda, em termos de terra. Sim, eu penso que fiz um trabalho que havia que aproveitar as oportunidades, porque a Ruda, como eu digo, quando entrei, a Ruda, o fuso ainda tinha 2 sentidos, não é? Exatamente. E, portanto, E ainda não havia a Arruda, havia o fuso, que era a terra, era o restaurante. Mais conhecido, exatamente. E portanto havia que mudar e aproveitar, e foi arregaçar mangas e de fazer estes projetos. Uns bem, outros mal, não há quem faça tudo mal, nem há quem faça tudo bem, mas acho que ao longo dos 16 anos cumpri o meu dever. A experiência foi magnífica, nunca me chateei com ninguém, nunca tive aquelas quesilhas normais. Sim, mas também teve a habilidade de trabalhar com pessoas de outros partidos, o que eu acho relevante, e acho que hoje ainda se devia fazer a mesma coisa, não sei se faz, se não, mas lembro-me, por exemplo, o Rogério, além de ser comunista na altura, trabalhou comigo, trabalhou muito bem consigo vereador. E você trabalhou com ele. Acho que ainda apanhou como também o professor Abel, que também é Abel, sim. pertencente a outro partido, mas conseguiam trabalhar. Acho que nessa altura, acima da política estava a terra, certo? Bem, não estou a dizer que hoje não está. Sim, mas naquela altura... mas é o que deveria ser. Mas havia penso que menos quesilhas, havia as disputas normais e partidárias, de algumas ideologias, mas isso tem que ficar de parte, porque se nós quisermos levar as coisas para a frente, temos que ser todos unidos. Um sozinho não faz nada. Exatamente. Um sozinho não faz Sim, nada. Sim, mas quando se entra para vereador da Câmara... se não tivesse um acompanhamento, e falo no Lélio e falo nas Gertrudes também, que foram excepcionais e tudo isso. E, portanto, nada se faz sozinho. Faz-se em comunhão de esforços e andar para a frente e às vezes sem medo. Houve alguma coisa que gostasse de ter feito e não conseguisse fazer em Arruda como Presidente da Câmara? Muita coisa. Quero desenvolver algumas das coisas que... Quero. Olha, uma é efetivamente aquilo que está projetado, que é a variante à Arruda dos Vinhos. Sim. A variante à Arruda dos Vinhos foi assinada pelo engenheiro Sócrates na altura e pelo o ministro Mário Lino, comigo enquanto presidente da Associação de Municípios do Oeste, estive lá 12 anos também como presidente, e assinou-se isso nas compensações da OTA. E ficou no papel, portanto, que era essa era uma das compensações, e a outra era a barragem, como era também um centro, um polo desportivo, em que pudéssemos ter variedíssimas modalidades, desde o atletismo a outras modalidades ali fazer. Portanto, isso foi assinado, está escrito, só que na prática depois aquilo nunca mais deu. E, portanto, isso ficou aqui um bocadinho atravessado, porque foi uma luta de muitos anos, em que efetivamente foi assinado e não foi concretizado. E não foi por falta de esforços da Câmara em si, de todos unidos nesse... Todos unidos, quando eu digo mesmo do próprio partido, e a fazer pressão com os vários governos que lá tiveram. E, portanto, isso nunca conseguiu e isso ficou-me um bocadinho atravessado. Como há sempre coisas para fazer, mas estas, digamos, sim, mas acho que não tem nada que lhe ficar atravessado, porque você deixou muita obra feita também. Claro, enfim, como você diz, é assim, umas coisas correm menos bem, outras coisas correm melhor. Claro. Você acredito que nunca fez nada com má intenção que lhe tivesse corrido mal. Não. E pronto. E a seguir... sai da Câmara e vai para... Já era provedor da Santa Casa da Misericórdia, mas... Já era antes de entrar para a Câmara. Mas vai para a Santa Casa da Misericórdia e aqui temos mais um trabalho seu. Como é que estava a Santa Casa da Misericórdia quando você entra para a Santa Casa? Como é que está a Santa Casa da Misericórdia hoje? Acho que também houve um boom na Santa Casa da Misericórdia. Sim. Hoje em dia tem muito mais... dão muito mais apoio às pessoas que têm dificuldades em Arruda e às pessoas da terceira idade e às crianças, certo? Sim, nós
nós fazemos isso, mas a Santa Casa está a atravessar, infelizmente não é só esta, mas está a atravessar um período muito mau, muito crítico. Porque os apoios estão estagnados e, portanto, não vêm. Os gastos aumentaram mais do dobro e, portanto, as economias e aquilo que nós tínhamos, portanto, vai. Mas, partindo do princípio e tudo aquilo que nós fizemos, foi por exemplo, havia cerca de 100 funcionários, hoje são 270, não é? O que quer dizer que vocês são um dos maiores empregadores do Conselho, ou pelo menos da Ruda. Ainda devemos ser do Conselho da Ruda, devemos ser ainda mais do que a própria Câmara. Sempre fomos. Desde o que quer dizer que há muitas famílias que estão dependentes da Santa Casa em termos de trabalho também. Sim. Não só em termos de apoio, como em termos de trabalho. Sim, exatamente. Depende muitas famílias, algumas famílias inteiras que trabalham lá e que são dependentes, que nós infelizmente pagamos muito mal, mas não podemos. Portanto, mas isto é real, estamos a atravessar um período muito grande. Não sei se algumas valências não. Certo? Tivemos um grande crescimento, aumentamos, temos... Vocês hoje em dia têm muito mais camas para lar do que tinham? 107 idosos, temos todas as valências, a creche... Tem o apoio domiciliário, que eu agradeço muito, que a minha tia usa o apoio domiciliário durante 5 anos que teve acamada e foi uma grande ajuda o vosso apoio domiciliário. Fazemos a distribuição também dos géneros que nos vêm, portanto, para os mais carenciados. Nós tínhamos a cantina social, mas que vem reduzindo e agora, portanto, aqui há 3 anos, dão géneros para as pessoas podem fazer, não é a mesma coisa, mas enfim, mas nós chegamos a servir de refeições diárias aí nessa altura que havia a cantina social quase a 300 pessoas. Sim, portanto, lembro-me, muita gente não tinha. Umas iam lá buscar e outras hoje está reduzida a 30 e tal famílias só. E o resto estão mais 100 e tal nessa distribuição. O que é que se sente que a população da Ruda podia fazer mais pela Santa Casa em termos de ajudar a Santa Casa e de a situação crítica ser menos crítica do que está a ser? Pois é isso, é que muitas das vezes nós, em termos das críticas, algumas são muito duras e são injustas, de pessoas que efetivamente nem nunca deram nada, sim, nem nunca deram, nem nunca fizeram nada e que pensam que as coisas que caem do céu e que são críticos. Mas alguns de tal maneira porque pensam que a gente tem uma obrigação de fazer. Nós temos uma obrigação de compromisso, de o ajudarmos na medida do possível. Nós não podemos dar 10, só temos 5. E portanto nós nessa distribuição temos que ir para os 5 e portanto tem que ser de uma maneira equitativa e de acudir e de resolver alguns problemas mais graves daqueles que sofrem. Portanto nós temos que fazer este equilíbrio aqui assim, já que o Estado não o faz. Mas pronto, isto às vezes é duro, especialmente mas você é uma pessoa que está habituada a lidar com críticas, sim, isso, mas às vezes chateia, pelo menos chateia. Mas também temos que ter uma noção, quem nos critica normalmente é quem não fez nada. Sim, geralmente é isso. Há as pessoas que só fazem a crítica, nunca fizeram nada, não estão a pensar em ajudar de maneira nenhuma. Não vêm as dificuldades e aquilo que se passa. Nós com esta pandemia, o ano que passou, portanto, devemos ter um prejuízo de 400 mil euros. E, portanto, isto tem a ver, e isto é muito fácil de ver. É porque nós, na contingência, portanto, neste tempo, temos de ter quartos reservados para as pessoas para o Covid estarem isolados. E, portanto, temos cerca de 14. Certo. 14 quartos. Se nós fizermos uma média 14 vezes, uma média, vá lá, que sejam mesmo 1.000 euros, não é? Sim. São 14 mil vezes 12. Quanto é que isto custa? Quanto é que custou mais? Quanto é que custa mais? Tudo aquilo que é necessário em termos de higiene e de proteção.
São umas dezenas de milhares. Também. Se nós virmos os aumentos que houveram nisto tudo, e portanto é fácil. Sim, portanto, e tudo aumentou as comidas, aumentou tudo. Tudo isso, a eletricidade, tudo isso está realmente a aumentar. Os cuidados continuados foi uma das coisas do hospital que também é muito giro relativamente a isso, porque no dia em que temos, esse também era umas contrapartidas, portanto o aumento da capacidade de camas para os cuidados continuados, era também um dos objetivos, e até agora ainda não apareceu nada para fazer isso, só relatar isso. E eu, quando entro para a Misericórdia, o hospital, aquilo estava em ruínas. Eu lembro. E que estava ainda com o sobrado, e tinha naquelas arcadas, ainda tinham madeiras a suportar para aquilo não cair, não se podia andar lá em cima. E portanto foi a primeira obra, a grande obra aí. Foi essa. E também houve um cortejo de ofrendas que deu uma ajuda, certo? Com o cortejo de ofrendas que ajudou muito. Depois tive 1 ano e meio, 2 anos, para aí 2 anos, com aquilo pronto pronto a abrir, mas que o Estado nunca o quis. E é isto é engraçado, porque é numa visita do Presidente da República, Jorge Sampaio, que veio visitar a Arruda, que foi inaugurar as piscinas e que foi inaugurar a remodelação da Câmara Municipal, que eu disse, com o protocolo, para ele passar para o hospital, queria falar. Ele disse, não, isso ainda não está nada, eu não posso ir lá, numa coisa que não está oficializada ainda, nem está aprovada. E, portanto, veio dos bombeiros, veio a pé, passou, eu relatei aquilo, fizemos aqui um dia, foi um dia magnífico, uma Arruda completamente cheia, o centro da Arruda cheio, e ele muito simpático. Depois houve ação solene no clube também, e cheio. E eu faço o meu discurso e faço a alusão do que efetivamente deveria de ser e do que era necessário para haver estes cuidados que chamava de intermédios, os pós-operatórios, nos diversos concelhos, mas no caso concreto nosso e tal. E foco isso, foco a necessidade da saúde em que poderiam ser feitas através das instituições nacionais, da Câmara Municipal, do próprio Estado, em que per capita poderia haver um valor para esses cuidados, e não havia derrapagens na saúde, mas nós estávamos mais próximos. Enfim, faço isso tudo nesse discurso. No final, o Sr. Presidente da República, saudoso Presidente da República, Jorge Sampaio, diz-me, Presidente, não se importa de me mandar depois o seu discurso? Sr. Presidente, não, tem aqui e pode levar. Não, mas não tem problema, porque eu tenho no computador. Isto é tal e qual, as palavras são textuais. E eu assim, então está bem, então muito obrigado. É evidente que eu fiquei logo aflito. Será que eu disse? Eu falei tanta coisa. Será que eu disse aqui alguma coisa que não devia? Passados 15 dias, eu vou com a Presidente da Câmara de Vila Franca, a Rosinha, por causa do Hospital de Vila Franca, vamos ao Sr. Ministro da Saúde a Lisboa. E tivemos a reunião e tal. Ele no fim disse, o Presidente, eu precisava de falar consigo particularmente, falarmos, Sr. Ministro, estou à disposição, não tem problema nenhum. E lá chegamos e tal, e ele disse, o senhor está muito bem relacionado. Palavra, Sr. Ministro, está-me a deixar aqui um bocadinho confuso. Não, é que tenho isto aqui do Sr. Presidente da República relativamente, diga-me lá o que é que pensa sobre isto. E eu expliquei-lhe, efetivamente, isto dos hoje chamados cuidados continuados, mas que eu chamava e tal. Essa é uma ideia realmente muito boa. Nós vamos criar uma comissão para aprofundar tudo isto e tem que ficar nesta comissão. E foi composta essa comissão. Eu só lá fui uma vez, também nunca me chamaram mais. Foi isto, e o que é certo é que isso desenvolveu-se de tal ordem, foi muito engraçado, desenvolveu-se de tal ordem, que depois há as eleições em que ganha o Durão Barroso, e ele, naquele intervalo entre a tomada de posse e tal, vem a Vila Franca, ao Hospital de Vila Franca, inaugurar a primeira ambulância, do carro do INEM. Sim. E diz, olha, Presidente, o trabalho está feito, agora quem vier, chateia-lhe a cabeça
chatei-lhe a cabeça e ponho isso em março. Isto foi em maio, sensível, abril, maio. O que é certo é que entrou o novo governo, com o Filipe Vieira... Menezes? Não, o Ministro da Saúde, agora confundo sempre. Mas o que é certo é que em novembro nós estamos a assinar o acordo dos cuidados continuados Do Hospital da Ruda. aqui do Hospital da Ruda, que foi o primeiro no país. Fomos visitados por todas as misericórdias e IPS, e não só, de todo o país, que vinham ver em que moldes é que estavam, e hoje está a dar o sucesso que tem. Financeiramente não, porque é prejuízos e nunca fomos aumentados. Mas foi aí, até do Brasil vieram, até do Brasil, o Secretário de Estado da Saúde e da Segurança Social do Estado de São Paulo. Veio aqui ver das nossas ideias e fazer, e foi um marco importante também para a Ruda, que podemos dizer que fomos os pioneiros nisso, e muito se deve isso, eu digo sempre, que se deve muito à visita do Sr. Presidente Jorge Sampaio aqui à Ruda. Entretanto, queria que me falasse, se não se importar, da outra vertente da Santa Casa, que é a vertente da cultura. Tinha havido uma banda de música em Arruda dos Vinhos e uma escola de música. Sim. Depois, entretanto, durante muitos anos deixou de haver, e vocês conseguiram reativar a música em termos de banda, de ensino em Arruda dos Vinhos. Era uma lacuna muito grande, e foi com muita tristeza que eu também, ainda muito jovem, quando havia o EMA, a Escola de Música de Ruda, que era onde é os ranchos hoje, a sede dos ranchos, que havia aí, que formou muitos jovens, e que num período difícil, durante alguns meses, não havia direção. Quem quisesse ir para a frente. Entretanto, conseguiu-se arranjar à última da hora, aquilo era da Câmara, ainda é, aquele edifício, e portanto fomos falar então com o Presidente da Câmara, disse, não, isso acabou, e aquelas instalações ali são para uma cantina dos trabalhadores da Câmara. Nós não concordamos. O Presidente da Assembleia Geral era o Jorge Vassal de Oliveira. Fomos ter com ele, disse, não, isso tem que se fazer e tal, e muito bem, tem que se fazer. E fez a convocatória. Mais uma vez, o Presidente da Câmara disse que não havia. Nós reunimos à chuva, estava de chuviscos em frente ali. O que é certo é que não havia condições para fazer e que se acabou. E, portanto, foi sempre uma daquelas marcas minhas. E disse, isto é tão bom, isto faz tanta falta. Nós não temos nada em termos culturais e, portanto, a Ruda ainda vai ter uma banda. E assim que houve possibilidades, isto com a grande ajuda do Rosa Mendes, que era funcionário, era diretor na Santa Casa, começamos a desenvolver isto, fui buscar apoios, e que têm sido desde o início até agora, do Sr. António Parente, nos comprou logo à partida todos os instrumentos, ainda financiou, e até hoje ainda está-nos todos os anos a financiar. O que é certo é que nós temos aqui temos uma banda em Ruda que não nos envergonha, Não, de maneira nenhuma, que já demos formação a muitos jovens. E continuamos a dar, temos mais 50 e tal ainda na aprendizagem gratuita da música, e é este o nosso contributo, e estou muito agradecido quer ao Rosa Mendes e ao Sr. António Parente na altura, que convidei depois também para padrinho, e fundamos esta banda aqui, que acho que é uma componente cultural, não só para a Santa Casa, mas que em termos de concelho e de região, que é espetacular. Queríamos ir muito mais além, não temos apoios mais nenhuns, mas acho que isto deveria ser apoiado. Projetos que tenha ou que está-se a fazer na Santa Casa? Já me disse os que deixou na Câmara que não conseguiu, que ficaram atravessados. Espero que na Santa Casa não lhe fique nada atravessado. Eu queria sair, mas não queria sair sem pelo menos começar as obras de ampliação dos cuidados continuados. Portanto, nós com 30 camas é completamente insustentável manter por muito mais tempo esta valência, só com o efeito de escala de um aumento para 70, no mínimo de 70 camas, nós conseguimos viabilizar
viabilizar isso. Temos o projeto aprovado, quer no Ministério da Saúde, quer na Câmara Municipal. Enfim, dizem que vai sair agora, em termos da bazuca, que vai sair esta participação, portanto, este apoio. Vamos ver, nós estamos até a acabar e a gastar dinheiro nas especialidades para que isso seja uma realidade e que nós possamos ter isso. Uma das coisas que eu gostava e que tenho batalhado, e as pessoas às vezes não sabem, batalhado em todos os sentidos, desde a União das Misericórdias, desde o Ministério da Saúde, nos vários governos e tudo, é que efetivamente esta unidade, esta e todas as outras, estas unidades que fossem efetivamente e em primeiro lugar para os residentes da Ruda, neste caso da Ruda, o que não acontece. Portanto, o Estado tem-nos as 30 camas, contratualizado as 30 camas, e depois nós não temos interferência nenhuma de quem vai para lá. Que não deve ser assim. Sim. Isto mudou. Antigamente nós ainda tínhamos uma participaçãozinha, tínhamos um elemento nessa comissão, mas o que é certo é que retiraram isso e, portanto, nós hoje, se precisarmos, temos um doente que precisa desses cuidados e que vai para Setúbal ou para Abrantes, e temos outros de lá que vêm para cá. E, portanto, isto não se justifica. Isto não se justifica. Eu já disse em todo lado, estou a pregar aos peixinhos isso, porque as pessoas às vezes temos um hospital, ou temos aqui esta unidade, e não nos serve e eu tenho que ir para o outro lado. Portanto, isto não é justo. Mas não é justo que nos atribuam essa culpa a nós, porque nós não conseguimos fazer. Nós e todas as outras unidades. Mas isto é efetivamente está mal. Como falou que não gostava de sair antes de fazer isso, não estou a ouvir você de calçar os chinelos e ficar a ver o Benfica em casa. Deve ter objetivos também. O que é que gostava de fazer na sua vida pessoal depois de largar a labuta da Santa Casa da Misericórdia? Não, eu paralelamente a isto tudo eu nunca parei e não penso parar. Tenho um bocadinho de lavoura, Sim. um bocadinho de lavoura, que me ocupa, essa aí ocupa menos tempo, porque, enfim, não tenho muitos conhecimentos, mas pronto, mas dá algum trabalho que gosto. E a outra, tenho uma empresa de energias renováveis, a todos os níveis, e portanto é aí que eu estou, desde também e com inovação. Portanto, nós estamos a desenvolver neste momento uma série de produtos, de alternativas energéticas que a breve trecho, espero eu, que vão dar aqui algum resultado e algum brado, não só na própria região, mas em termos globais. Tenho essa meta. Estamos com o meu sócio a dizer, e com mais algumas pessoas a colaborarem, como é evidente, porque eu só tenho teorias e ideias e depois na prática não sei fazer nada, não é? Como eu digo, às vezes nem um prego porque me magoa o dedo. Mas estamos a fazer isso e, portanto, são essas coisas que eu ando e que espero que vão dar resultado dentro em breve. Espero que tudo lhe corra bem, tanto na Santa Casa da Misericórdia como na sua vida pessoal. Agradeço o tempo que dispôs para vir aqui falar um bocadinho comigo. Queria-lhe agradecer publicamente uma coisa que nunca lhe agradeci, que o primeiro emprego que eu tive foi você que me arranjou, na autolavagem em Rodense, deve-se lembrar disso. Na autocentral. Na autolavagem em Rodense do Sr. Carlos Lopes. É verdade. Que eu estava desempregado, tinha saído do clube e você disse, olha, tenho um sítio para tu ir. Foi. Queria-lhe agradecer publicamente, nunca lhe... Não, isto não é para agradecer. Desejar-lhe toda a sorte do mundo. Eu gostava só de fazer um parênteses aqui, relativamente, porque não, falamos, mas tínhamos mais horas para falar sobre outras coisas, mas queria falar aqui efetivamente das tasquinhas. Sim. Das tasquinhas, que houve aqui uma conversa. Houve uma incorreção minha, acho que da minha parte. Mas não há pai das tasquinhas, não há nada, mas as tasquinhas surgem efetivamente depois do cortejo de ofrendas da Ruda, aqui em frente, aqui mesmo à adega, e que foi um sucesso e que nós começamos depois a fazer. Fizemos no outro ano aqui, depois fomos para a antiga DCP e depois quando foi possível construir ainda em tijolo,
um terço do que é o pavilhão multiusos hoje aqui, viemos para aqui, mas para dizer que tivemos uma grande colaboração de todos, como eu há bocado e no início disse que tem que ser com a colaboração de todos, sem mais nada, e trabalharmos, e o Rogério deu uma grande ajuda, mas efetivamente as coisas não foram há, todos, não há pai, pais, fomos todos, não, há vários pais, mas falei do Rogério e a gafe é minha, falei do Rogério como pai das Tasquinhas, porque ele é que estava na cultura na altura, e sei que ele teve mais dentro da organização dos espetáculos. Como é evidente. E foi por isso que eu chamei. Não, mas era só para chamar isso, porque várias pessoas já me disseram, então, mas fizeste isto, tinhas a ideia, e que é feito. Porque as tasquinhas surgem. Também é sinal que há muita gente, já começa a haver muita gente que vê os meus podcasts. E é giro porque isto surge na festa da cerveja. Esta ideia e um compromisso brindado com cerveja, meu, com o António Tomás, que foi diretor desta casa e presidente dos bombeiros, e com o José Fernando, que era o presidente do Rancho na altura. E na altura o Sr. Cunha, mas devia ser a do vinho e tal. Disse, boa ideia. E, portanto, nós temos que fazer isto. E fizemos esse brinde e esse compromisso de nós fazermos. E eu refiro sempre isto. E nas primeiras edições, eu chamei o Zé Fernando e o António Tomás exatamente de contar esta história. Portanto, uma ideia que surgiu nessa altura, é agir da vinha e do vinho, surgiu numa festa da cerveja. Olha, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite.